Então vamos configurar, né, o nosso dentro do resource, a gente tem um arquivo chamado application from property. Ele tem essa extensão property, mas eu gosto, né, de trabalhar com a extensão YAML. Ele aceita também o YAML, então eu vou só alterar aqui para ele ser de uma extensão YAML. Perfeito. Então, para configurar, a gente precisa configurar, né? A gente precisa configurar qual é o banco de dados que a gente vai usar, o nome de usuário, senha e algumas outras pequenas propriedades. Então, a gente vai começar definindo Spring Data Source, que é a fonte, né, dos nossos dados, URL, a URL do nosso banco de dados. Como a gente está usando um banco de dados em memória, JDBC 2.h2, eu vou aqui salvar ele num arquivo para que quando a gente, por exemplo, reinicializar a aplicação, sendo, normalmente, em princípio, esse banco de dados, como ele está em memória, toda vez que a gente reinicializa a aplicação, ele vai sumir, ele vai apagar todos os dados e ele recomeça tudo do zero. Para que isso não aconteça, então a gente vai salvar ele numa aplicação, então a gente vai dizer que ele vai salvar num tipo file. Se a gente fosse nem guardar ele em memória, ele estaria tipo mem, aí ele vai guardar em memória, mas vamos salvar no arquivo, então vamos salvar no arquivo. E vamos dizer para ele qual o caminho do nosso arquivo. Então, ele vai salvar dentro do próprio projeto, numa pasta chamada data, barra tutorial DB. Então, ele vai criar um banco de dados chamado tutorial.db. Ele vai guardar as informações que a gente vai estar escrevendo dentro desse banco de dados. Então, o nome de usuário, username, vai ser SA, eu acho que é o nome padrão. Como senha, password. E se você for pesquisar na internet, você vai ver que usando, né, a application.property, você pode, né, escrever o password e não botar nada, que ele não reclama porque ele fica sem senha. Mas quando você trabalha com YAML, é importante você definir uma senha ou simplesmente não escrever nada. Então, se eu quero deixar o banco de dados sem senha, basta eu não referenciar o password aqui, que ele ficaria exatamente sem senha. Então, nesse momento, eu só vou botar aqui nem que o nosso password é password mesmo. Num banco de dados de verdade, ninguém usa isso, tá? Mas para nosso exercício aqui, vale. Aí vai explicar qual o driver a gente vai usar, nem para se conectar com o nosso dado, no nosso banco de dados. Vai ser .org.h2.driver. Então, vai ser o driver do H2. Então, por enquanto, é isso. E a gente vai agora, né, especificar no JPA qual o dialeto que ele vai usar. Então, o JPA, vamos, né? Database Platform vai ser org.hibernate. Então, ele vai usar o Hibernate para poder executar, né, as queries. Select.h2dialect. Vamos querer que ele mostre, né, as SQL que ele vai executar para a gente dentro no console. Então, show SQL 2.true. Depois, agora, vamos, né, configurar a console do H2. E assim, a gente pode, né, acessar ele pela web. Então, H2 console 2. Enable. Tem que permitir
que ele seja ativado. Então, ele está ativando com esse true. Path vai ser /h2-console. Depois o Hibernate, para que dentro do H2 a gente pode, vamos ver como é que ele vai se comportar. Será que ele vai criar? Porque aqui a gente tem diferentes opções em relação ao Hibernate. Então a gente tem o DDL Auto, que diz como é que ele vai se comportar. Então a gente tem aqui, por exemplo, pode ser apenas create, isso quer dizer toda vez que a gente reinicializar nossa aplicação, ele vai criar. A gente tem create drop, seja ele vai apagar tudo e recriar de novo, ou a gente tem o update. Aqui a gente vai usar o update, mas tem muitas outras opções que existem, né, quando se trata de configuração de H2 como banco de dados para usar em testes. Então é isso, né? Vamos para a próxima aula daqui a pouco. Então assim a gente acabou, né, de configurar a nossa aplicação. O que a gente vai fazer agora é a gente vamos reinicializar ele para ver se ele carrega novamente todas essas configurações que a gente acabou de fazer. Caso tiver algum erro, ele já vai notificar para a gente aqui no console que há algum erro possível. Beleza, então ele pegou os elementos do H2, restartou sem problemas, em princípio, não apresentou nenhum erro, continuou aberto na porta 80 sem nenhum problema. O que a gente pode observar aqui é possível, né, provavelmente, né, quando a gente estiver criando modelos e quando a gente definir as entidades, ele vai carregar e criar as tabelas direto, né, no banco de dados e provavelmente vai aparecer aqui em algum lugar da sua pasta ele vai criar automaticamente essa diretoria com o banco de dados aqui dentro.